Então, olá, este aqui é o primeiro vídeo aqui de uma série que nós vamos falar sobre espaços aí de dimensão 1, 2 e 3, principalmente focado na questão aí de nós entendermos o que é o plano cartesiano, mas nós vamos ver as coisas que estão relacionadas com ela. E aí tudo isso vai ficar arquivado no meu canal ali no YouTube, na playlist que eu coloquei lá como plano cartesiano e as várias dimensões do espaço. E também na questão assim do qual é o público ao qual é destinado essas aulas, é para qualquer pessoa que tenha curiosidade nas ideias e da matemática que se estuda, mesmo que você tenha assim, se sinta de certa forma inseguro em relação ao conhecimento que você tenha. A princípio, acredito que seja assim, muito útil para você e que tenha muita dificuldade. Também para quem já é craque também, é sempre bom, porque assim, aqui eu coloco nesse material assim o meu ponto de vista, a maneira como eu entendi e como eu acho que é útil imaginar as coisas aí da matemática, principalmente essa questão do plano cartesiano e as coisas que eu vou colocar. Então assim, o que nós vamos ver aqui na aula de hoje? Vai ser a reta numérica, como já falei. É isso que nós vamos ver. Ela vai ser a última coisa que nós vamos ver. Então, no final, depois de tudo construído. E de uma certa forma ou outra, a reta numérica está associada aos números reais. Então a gente vai ver eles também, alguma coisa deles. Também a figura geométrica reta, nós vamos ver o que nós vamos fazer com ela. Também é interessante eu falar para vocês aqui, nesse vídeo não vai aparecer nenhuma fórmula, nada de coisas desse tipo. E também nenhum tipo de aplicação elaborada vai aparecer hoje também. E qual que é o objetivo em si do vídeo? É simplesmente pegar e entender o que é a tal da reta numérica, simplesmente isso. Então essa é a apresentação. E agora vou entrar já no conteúdo do vídeo. O conteúdo do vídeo vai começar com uma coisa assim, a princípio, parece alguma coisa assim, talvez deslocada, que é o seguinte. Nós temos aqui uma linha reta, e eu coloquei aqui uma pergunta relacionada a essa reta, que é o seguinte. Como que nós podemos fazer para dar um nome aos pontos que estão sobre essa reta, ou uma carteira de identidade para cada ponto que está sobre ela? E aí então nós tem essa pergunta. É até interessante a gente pegar e pensar, será que faz sentido fazer essa pergunta? Dar uma carteira de identidade para cada ponto aqui da reta. E aí a primeira à vista parece que é impossível, porque a reta em si ela tem uma infinidade de pontos. Como é que eu vou dar nome a uma infinidade de pontos? A vida já não é suficiente para fazer. Mas aí eu posso pegar e pensar em algo, como é que é, menos exigente, assim, ó. Que isso é bom. Eu não consigo dar nome a todos os pontos da reta, mas eu consigo dar nome a alguns deles. Se dá, por exemplo, nada me impede de pegar esse ponto aqui e dar um nome a ele. Nada me impede também de pegar outros pontos aqui, não muitos, né? E dar nome a cada um deles que eu escolhi. Nada me impede disso. Então, pelo menos aqueles pontos ali vão ganhar a sua carteira de identidade. Os outros, infelizmente, não vão, não é? Mas aí, independente assim de saber se é possível ou não, mas aí a própria pergunta em si parece que já nos dá aquela ideia assim, parece que existe um certo grau de liberdade de fazer isso, e qualquer uma delas que eu escolha parece não ter eficiência. Mas aí aqui eu já trouxe aqui de certa forma uma receita de bolo, e nós vamos seguir ela para tentar aí responder essa pergunta aqui. Se é possível dar nome aí a todos os pontos que estão sobre a reta. Então vamos seguir essa receita. Percebe que não falei em número real nem nada, só falei reta e tem aquela pergunta. Agora vai começar a misturança aí.
Então assim, a gente vai seguir uma receita para poder responder essa pergunta. Qual que é a receita? Vai ser o seguinte: a primeira coisa, nós vamos escolher um ponto. Vamos ter que escolher ele. Depois que a gente escolhe, a gente vai destacar ele de alguma maneira. Depois de destacado, a gente vai dar um nome para este ponto. E por último, uma coisa aí meia solta aí, que é a ideia aí de unidade de medida. Então precisa dessas 4 coisas. E aí depois a gente vai ver como é que... Aí até observação aí mais ou menos já é bom também pausar o vídeo aqui e pensar: será que... como é que eu vou utilizar essas 4 coisas aqui para identificar os pontos? Então, supondo aí que você já pausou o vídeo e pensou, aí então eu vou seguir aqui direto ao ponto. Então o item, a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher um ponto. E aí então eu escolhi esse ponto aqui que está destacado em vermelho, mas aí perceba que ao mesmo tempo eu já cumpri o item A e o B, porque para mim dizer para vocês quem é o ponto que eu escolhi, automaticamente eu tive que destacar ele, porque senão vocês não saberiam quem é ele. Então o item A e B, eles foram realizados ao mesmo tempo. Tá, aí tem o item C que eu não me lembro. O que é o item C mesmo? Ah, agora eu tenho que dar um nome para ele. E aí aqui eu vou dar um nome conveniente. Qual que é o nome que eu vou dar para esse ponto aqui que eu destaquei? O nome que eu vou dar vai ser o número 0. Vou dar esse nome. Tá, então o item A eu cumpri, o B eu cumpri, o C eu cumpri, falta o D. O D eu já não lembro o que é. O D é a tal da unidade de medida. Então, a unidade de medida eu vou escolher. Então, eu escolhi este comprimento aqui, ó. Esse comprimento aí eu vou chamar ele de 1 metro. Poderia ser qualquer 1 polegada, 1 centímetro, 1 quilômetro. Aí você escolheria a sua unidade de medida. Não escolhi. Então, peguei os 4 elementos aí. E é o seguinte: perceba que nós não fizemos muita coisa. Eu peguei as ferramentas ali daquela receita de bolo que eu dei. E agora vamos ver como é que esse sistema aqui, o ponto que eu escolhi e mais essa unidade de medida, vai funcionar aí. Então, por exemplo, como é que vai iniciar? Eu vou pegar essa unidade de medida, eu vou posicionar ele à direita aí do ponto 0. Aí a gente vai descobrir o seguinte: que vai existir um ponto que está do lado direito do ponto 0, e ele está exatamente a 1 metro de distância do ponto 0. E aí o seguinte: qual é o nome que nós vamos escolher? Vamos escolher um nome conveniente para ele. O nome desse ponto vai ser 1. Aí qual que seria, de certa forma, a razão lógica para esse nome? Porque ele está a 1 unidade de distância do 0, por causa disso. Então nós temos aí 2 pontos sobre a reta já com o nome dados a eles. E o resto aqui está todo mundo sem nome ainda. Mas aí vamos ver o que dá para fazer daqui para frente. Aí, por exemplo, nós temos aqui o ponto que recebeu o nome de 1. Eu pego a unidade de medida de novo, posiciono ali à direita dele. Vai existir também um ponto aqui, que ele está exatamente 1 unidade de distância desse aqui. Só que esse, por sua vez, está a 2 unidades de distância do ponto 0. E qual que vai ser o nome que nós vamos dar para ele? Vai ser o nome de 2. Então, o nome 2. E aí, aqui você já pode perceber, parece que a gente já está adivinhando o processo, como é que a gente vai realizar. E parece aí, por exemplo, que a gente vai conseguir dar carteira de identidade para uma quantidade enorme de pontos através desse processo. Agora eu vou pegar o 2, vou colocar a unidade de medida do lado direito dele, eu vou achar um ponto que está a 1 unidade de distância dele, vou dar o nome de 3, e assim por diante. Aí o ponto que tem o nome de 3, eu coloco a unidade de medida de novo ao lado dele. Eu vou achar o ponto que eu vou dar o nome de 4, o 5, o 6.
e assim sucessivamente. E aí percebam aí que nós já conseguimos, bom, como os números naturais, 1, 2, 3, e assim por diante, ele forma um conjunto numérico infinito. A gente pode ver que esse processo já nos dá um procedimento aí para dar nomes a uma quantidade infinita de pontos aí na reta. Então já parece que já obtivemos um certo sucesso, não? A quantidade enorme aí de pontos sem identificação, mas pelo menos uma quantidade enorme nós já conseguimos. Vamos ver o que dá para fazer daqui para frente. E por exemplo, aqui à direita do zero tem uma quantidade enorme de pontos que ninguém recebeu identificação ainda. Mas aí, o que me impede de pegar a unidade de medida e colocar agora à esquerda do zero e ver quem está exatamente a uma unidade de distância do zero, só que do lado esquerdo? Nada. Então eu peguei esse ponto aqui. Bom, como ele está a uma unidade de distância do zero, eu vou dar o nome de 1 para ele. E aqui parece que já vai dar problema, porque esse cara aqui já tem o nome de 1. Mas eu, de certa forma, eu quero colocar 1 para ele também, porque eu quero seguir essa ordem lógica. O nome do meu ponto carrega a distância que ele está do zero. Mas aí agora ele tem essa noção, ou está à direita ou está à esquerda aí do zero. Então o que nós fazemos aí para não gerar problema é colocar o sinal. E o sinal já vai nos ajudar nessa noção aí. Ele vai dizer se ele está à direita ou à esquerda. Se tem um sinal negativo, significa que o ponto que eu nomeei ele está à esquerda do zero. E isso já deixa eu colocar aqui a distância ao qual ele está do zero, de modo que essas duas informações aí nos ajudam aí no que a gente realmente quer. Bom, então eu já consegui dar um nome bom aí para esse ponto aqui. Agora novamente eu posiciono a unidade de medida agora à esquerda desse ponto. Vai ter um ponto que está também exatamente uma unidade de distância do lado esquerdo aí desse ponto. Só que ele, por sua vez, está a 2 unidades de distância do zero. Então ele vai receber o nome de 2 e o sinal negativo para dizer que ele está do lado esquerdo. E esse procedimento nós vamos fazendo também aí do lado esquerdo também. Coloca a unidade de medida do lado esquerdo dele, vai achar o menos 3, depois vai achar o menos 4, menos 5 e assim por diante. Então aí que nós já conseguimos aqui identificar uma infinidade de pontos do lado direito com os números naturais. Conseguimos uma infinidade de pontos aí do lado esquerdo também, com os números inteiros negativos, mas esse cara do meio que é o zero. Então nós conseguimos já identificar uma quantidade enorme de pontos, aí gastando os números zero, os números naturais e os números inteiros negativos. Já conseguimos identificar uma quantidade enorme de pontos aí sobre a reta. Mas aí percebam que aqui nesses meios tem um monte de gente aí que está sem nome aí. Como é que chama? É indigente, né? Quando a pessoa não tem nome é indigente. Então tem vários indigentes aqui. E como é que nós vamos dar nome a esse pessoal que está aqui no meio aí? Aí vamos ter que parar e pensar um pouco, bom? Por exemplo aqui, ó. Esses dois polos aqui, a distância entre eles é 1 metro. Mas aí percebe que aqui, ó, exatamente no meio, existe um ponto que ele está o quê? Ele está a meia distância do zero e a meia distância do 1. E aí percebam que... Aí para quem não lembra a fração, até já vai ser útil agora para lembrar a ideia de fração, porque é o seguinte... O que ocorreu aqui? A unidade de medida ela está quebrada em 2 pedaços. Tem essa primeira parte e essa segunda. Aí vem aquela ideia de fração. Até é bom para relembrar que, bom, a unidade de medida está quebrada em 2, então o denominador vai ser 2.
Só que esse ponto vermelho, ele corresponde à primeira metade. Então, qual que vai ser o nome desse ponto em vermelho? O nome dele vai ser 1/2. E aí percebo que com esse procedimento, aí, por exemplo, esse ponto aqui, agora ele vai ganhar de certa forma um apelido, porque esse ponto verde aqui, obedecendo a essa quebra, ele corresponde à segunda parte da quebra da unidade de medida. Então, o número 1, ele recebe aí o apelido que é 2/2, certo? Aí, se nessa parte você sentiu alguma dificuldade, você pode pegar e ignorar essa informação, porque isso é coisa de fração que por si deveria ser explicada assim de maneira mais detalhada, só para números racionais, para entender o que eles são, o que é uma fração. Mas aí percebo que isso já de certa forma já adianta o nosso serviço. E se sua dúvida não era muito grande, também já ajudaria. Mas se faltou explicação, não se preocupe aí. Mas fica a critério de notícia aí, esse tipo de coisa. Certo? Tá, mas aí voltando aqui a explicação, então esse ponto aqui do meio, qual que é o nome que nós damos para ele? É o nome 1/2. Por quê? Porque ele está a meia distância do 0 e a meia distância do 1. Bom, mas aí a gente pode seguir esse processo e dizer, olha, aqui também tem um ponto que ele está a meia distância do 1 e a meia distância do 2. Aí aproveitando já para lembrar essa ideia de fração, aqui novamente a unidade de medida foi quebrada em 2, então o denominador é 2. Mas só que agora nós temos que contar desde o início aqui, então é 1, 2, 3. Então esse ponto aqui, o nome que nós vamos dar para ele é 3/2. Aí fica... Aí quem está... de novo, se você tem dificuldade com fração, essa explicação que eu dei não foi suficiente. Isso aí depois eu farei vídeos assim mais detalhados depois. Mas já de certa forma já vai adiantando aí para nós. Então tá aí esse nome. Agora aqui a mesma coisa, aqui vai ter... Eu acabei colocando todos ali, mas por exemplo aqui, ó. Até vou voltar aqui. Então tem esse ponto aqui que ele está a meia distância do 2 e a meia distância do 3. Novamente, a unidade de medida está quebrada em 2. Só que agora, para colocar o número aqui em cima, nós temos que contar desde o 0. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui corresponde ao 5/2. Por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui, bom, a unidade de medida está quebrada em duas partes, né? Mas aí eu tenho que contar para colocar o número em cima, nós temos que contar desde do 0. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5/2, mas e como ele está à esquerda do 0, então nós botamos o sinal negativo. Então já tem essa ideia de fração. E aí perceba aí que nós já temos aqui, ó, um ponto aqui com o nome de 0, um ponto com o nome de 1, 2, 3, aqui também. E agora nós temos aqui alguns pontos com um nome fracionário. Tem esses aqui. Então já conseguimos aí dar uma carteira de identidade para mais uma galera aí na reta. Mas aí novamente aqui, ó, aqui no meio, nesses meios aqui tem vários pontos indigentes aí. Qual que vai ser a estratégia? Por exemplo, aqui, ó, entre o ponto que tem nome 0 e o ponto que tem nome 1/2, existe também um ponto que está a meia distância entre o 1/2 e o 0. E aí perceba o que faz isso. Ele faz a unidade de medida ficar quebrada em 4 pedaços. E aí, então o número de baixo vai ser 4 e o de cima, como eu conto a partir do 0, então aqui é 1/4. Aí de novo essa ideia de fração, se você tem dificuldade, se não entendeu completamente, não se preocupe, porque por exemplo agora, o ponto que tem nome 1/2, agora ele vai ganhar um apelido que é o seguinte: o denominador é 4, né, porque a unidade de medida está quebrada em 4 pedaços, mas é o seguinte, a posição do meio corresponde aqui a 2, então
O apelido que vai ganhar esse número aqui, ele ganhou o apelido de 2 sobre 4. E o 1 a gente sabia que ele já tinha ganhado um apelido, que era 2 sobre 2. Agora ele vai ganhar um novo apelido. O novo apelido dele é o seguinte. Eu estou contando aqui 1, 2, 3, 4. Então, o apelido do número 1 agora também vai ser 4 sobre 4. Um apelido novo que ele ganhou. Vem lá das ideias de frações. E aí então ocorre essa ideia. Aí depois aqui eu não coloquei os nomes aqui porque vai ficar amontoado aqui os números. Mas percebe que esse processo pode seguir aí sem, como é que é, não existem barreiras para a gente conseguir, para a gente fazer esse processo. A gente sempre pode fazer. Então, por exemplo, esse vermelhinho ficou o nome 1/4. 1/2 tanto faz você chamar ele de 1/2, como chamar ele pelo apelido dele. Esse aqui ganhou um nome também, porque ele é... Então, o denominador é sempre 4, mas aí aqui é 1, 2, 3. Então, é 3/4. Aqui o 1, se você quiser, pode chamar ele pelo apelido novo dele, que é 4/4. E assim por diante. E aí perceba que esse processo, ele pode... como eu acabei de falar, é um processo que a gente pode sempre realizar. E aí, qual que é a conclusão nossa que nós temos? É o seguinte, olha. Então, assim, ó, eu gastei os naturais, eu gastei os inteiros negativos, eu gastei as frações, mas eu sempre consigo uma fração nova aqui, ó, para identificar o pessoal que está no meio. Então, parece que a conclusão final que nós vamos obter é o seguinte: bom, cada ponto da reta está ficando associado a um único número real. Então é isso que está ocorrendo aqui nesse procedimento. Então parece que essa pergunta inicial que nós estamos querendo responder, ela realmente vai ser respondida com sucesso para qualquer ponto que está sobre a reta, através desse processo que nós estamos vendo agora. E aí, bom, então a conclusão parece ser boa, é uma conclusão positiva para nós, vai ser a resposta que a gente queria. E aí a gente pode perguntar agora o seguinte: qual que é a vantagem desse procedimento? A vantagem é o seguinte, a reta em si não tem problema nenhum da gente entender. A gente olha a figura reta, a gente sabe que é uma reta, né? Mas aí é o seguinte, percebe que através desse procedimento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos associando a álgebra, a parte abstrata dos números reais, nós estamos associando a álgebra dos números reais à geometria da reta. Essa é a ideia. Então, assim, bom, então, para aí. Então quer dizer que eu estou associando a álgebra dos números reais à geometria da reta. Então, parece que eu posso concluir isso aqui, ó. Então, tudo que existe de difícil em uma linha reta é tudo que vai existir de difícil no conjunto dos números reais. Então, essa que é a grande vantagem aí dessa associação, porque é o seguinte, a gente pode aproveitar a geometria de uma linha reta para estudar o conjunto dos números reais. Aí percebem, por exemplo, que essa ideia já nos ajudou um pouco aí para entender a questão das frações. A fração é uma coisa difícil, mas perceba aí que realmente está funcionando aí para inclusive entender a própria ideia de fração, essa ideia de associação, de dar nomes a uma linha reta através dos números. Então já está nos ajudando nesse sentido a entender melhor o conjunto dos números reais. Então essa é a grande vantagem desse procedimento, de unir a álgebra dos números reais com a figura geométrica reta. Então tem isso. Então assim, a discussão já terminou aqui. Mas aí tem aqueles detalhes bons. Se você fosse realmente fazer isso de maneira formalizada, eu quero construir o conjunto dos números reais de maneira formalizada e trabalhar com geometria aí formalizada, essa é a ideia que nós fizemos. E aí, se você seguir esse processo aí de maneira
de maneira assim formal, vamos dizer, você vai descobrir o seguinte, que esse procedimento aqui, ó, embora nós sempre podemos tomar novas frações aqui, ó, para identificar quem está lá nos meios, lá quando você fizer a construção teórica, você vai descobrir o seguinte, olha, vai ficar, a gente vai gastar todas as frações e ainda ficará números sem identificação. Aí o que nós precisamos para dar identificação a esse pessoal que sobrou aí? Bom, aí nós vamos ter que utilizar o que a gente chama aí de número irracional. Por exemplo, esse ponto que está sobre essa barrinha vermelha comprida aqui, ele está associado a esse número aí que tem esse símbolo feio para ele. E lá, se você fizer a construção teórica, você vai descobrir, olha, esse ponto aqui da reta que está associado a esse número, olha, esse número ele não é racional, ele é um número irracional. Aí fica assim, também a critério de notícia. Olha, se você seguir esse procedimento, terá pontos na reta que você terá que associar a números irracionais para poder dar nome a todo mundo que está lá na linha reta, certo? Então é isso aí. Aí aqui eu trouxe outros números, por exemplo esse aqui, para quem não sabe quem é. Esse número aqui é o tal do número π. Quem é esse número π? Esse número π, por exemplo, vou tentar desenhar um círculo aqui o mais perfeito possível. Então nós temos o círculo aí. Quem é esse número π? Esse número π é o seguinte, ele é dado por uma divisão. Quem é essa divisão? É você pega o comprimento dessa linha verde e divide pelo comprimento da linha vermelha. Aí quando você faz essa divisão, você vai obter um número que é 3,14 e assim por diante. Então, e esse número vai dar sempre o mesmo 3,14, independente do tamanho do círculo. Então esse número, em algum momento da história alguém provou que esse número ele é um número irracional, fica a notícia aí. E aqui tem outros números, por exemplo aqui o E, que eu não vou falar muito, que é um número também. É número irracional, mas não vamos... Só coloquei ali para apresentar ele, sem falar muito nele. E aí é o seguinte, a conclusão final que é o seguinte, através desse procedimento que nós realizamos, através daquela receita de bolo que nós pegamos aqui no início, qual que é a conclusão final? É que é o seguinte, que cada ponto da reta fica associado a um único número real. Isso é a conclusão final. E aí então vem agora aí a resposta do o que é uma reta numérica. A reta numérica é simplesmente o seguinte, é a tal da correspondência biunífica que foi realizada entre o conjunto dos números reais e uma linha reta através desse sistema que nós fixamos, que é um ponto aí, o zero, e a unidade de medida. Então, a partir da fixação de um ponto e a unidade de medida, você consegue essa correspondência biunífica entre a reta e o conjunto dos números reais. Então, essa correspondência que nós chamamos de reta numérica, porque você consegue colocar de maneira organizada todos os números reais em cima de uma linha reta, certo? E aí, bom, aqui eu dei um nome de zero para o ponto escolhido, mas também ele é chamado em geral de origem, porque de origem a gente vai ver melhor depois quando trabalharmos com plano cartesiano, espaço de 3 dimensões. Então, tudo que era interessante a gente saber hoje era isso aqui. Então, o que é a reta numérica? Essa correspondência biunífica dada por essa receita de bolo aqui em cima. Espero que vocês tenham entendido bem ela. Também, por último, eu tinha esquecido de falar que a gente sempre, uma vez que você tem a reta numérica, a gente coloca esta seta aqui, para dizer que é o lado, para que lado está crescendo os números reais. Então, a gente faz isso. Então, a aula de hoje era isso aí, espero que isso tenha sido útil. Depois a gente vai ver a relação dela com outras coisas, plano cartesiano, talvez alguma aplicação aí no mundo real. Então, era isso aí o vídeo de hoje, então até a próxima aí.